Shalom, meu amigo, que aparece seja com todo. Vamos à segunda parte do vídeo, o poder da língua. Só que isso que eu quero falar aqui, o exílio e a redenção. Parte 2, né? Que Eterno te abençoe. E vamos convidar você a fazer aquela prece maravilhosa que a gente faz sempre no começo, né? Do nosso vídeo. Então vamos lá. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Waibtait Shema Eloak, Eavkal Lebabak, Eavkal Niashak, Eavkal Meldak, Vayun Adebaria Ileishar, Anakian Sabak, Yayon Al Lebabak, Ushanitim Albanek Udabit Babima, Yav Shimtak Viabet, Yablik Tak Badrek, Viash Kaba Viav Komag, o Cachatima Luol Edek, Vayun Tanta Forte, Binek, o Katab Timão Mazuzot, Viatek Wavsharek. Então que o Eterno te abençoe, né? E te dê muita paz, se te livre do Lashon Hara, como foi falado no vídeo anterior. Então vamos falar sobre quem? O poder da língua, ou seja, o exílio e a redenção. Eu tenho aqui uma parashat agora, que continuando falando sobre o Tsarot, na parashat passada. A gente viu que essa doença espiritual pode acometer quem? A pele da pessoa, ou as suas roupas, né? Nesse dia a gente vai falar sobre quem? A Torá ela explica o processo de purificação, né? Nesse estudo aqui, a Torá vai explicar para nós como a gente purificar e o que se fazer se ela cometer as paredes da casa. Olha só, vai criar capítulo 14, verso 2, o seguinte: esta era a lei do Metsorá, né? Que eu falei para você, da lei que foi falada, né? Olha só, nossos sábios dizem que o Tsarat veio principalmente como punição pelo pecado de Lashon Hara, pela maledicência, né? Por isso, no início dessa parashat, consta o seguinte, em Vaikra 14:2, lembrando, esta será a lei do Metsorá, pessoa atingida pelo Tsarat, né? Pela doença. Dizem que os nossos sábios em Vaikra é o seguinte: essa será a lei do Metsorá, a lei do Motzisherá, daquele que calunia os outros, Lashon Hara. A maledicência é o que leva ao Tsarat, ou seja, ao pecado, a doença, a praga, né, disso tudo. Ou seja, agora, o motivo aqui do exílio, o conceito de Lashon Hara aqui, maledicência, está ligado ao conceito da Galut, do exílio, e da Geula, né, da Geula, ou seja, da redenção, né, Geula, da redenção do Egito. Na Parashat Shemot, né, Parashat Shemot, eu estava vendo como interessante, quero compartilhar com vocês, é que a Torá relata aqui que o Moshe escreveu no palácio do faraó e saiu para ver seus irmãos. Ele viu o seu sofrimento e viu um egípcio batendo em um israelita, né? O que aconteceu? O Moshe, que é presente com ele, olhou para os lados e viu que não havia ninguém. Né, Moshe? E matou o egípcio, enterrando na areia. No dia seguinte, como está escrito aqui, né? Que ele saiu e viu dois israelitas brigando, né? Moshe disse o seguinte: está em Shemot 2,14, ó. Por que bate em seu amigo? Aqui o israelita respondeu: quem o designou como ministro ou juiz sobre nós? Você pretende me matar como matou o egípcio? Então a Torá diz o seguinte: que Moshe ficou com medo e disse: de fato, o incidente está conhecido. A história de todo mundo inteiro ali do Egito ficou sabendo que o profeta, que ainda ia ser o profeta, matou alguém para poder defender, né, o seu irmão, o seu amigo, né? Aqui em Shemot 2,14, quando ele conta essa história aqui, Moshe ele temeu, literalmente. Aqui diz o seguinte, que ficou com medo ao ver que havia ímpios delatores. Ele olhou e disse: agora o que eu vou fazer? Tem um monte de gente que vai falar e essa história não vai chegar bem aos ouvidos do faraó, né? Moshe temeu que eles talvez fossem dignos de serem redimidos. De fato, o incidente está conhecido. Então, literalmente, né? Agora diz o que conheço, a resposta, a dúvida que deixaram admirado. Por quê? Porque Israel pecou mais do que todas as 70 nações. Por quê? Por que mereceram essa escravidão? Agora, vamos ver aqui por que eles mereceram. Agora veja o que eles mereceram o quê? Está aqui explícito nessas palavras, nós sabemos que o exílio do Egito se deve ao Lashon Hara, pelo que eles falaram, como eles agiram, como eles pronunciavam uns aos outros, né? A gente viu que não havia mais aquele amor, né? O que havia entre eles era o Lashon Hara, era o pecado da maledicência. Estavam tanto tempo no Egito que esqueceram o Eterno. Então preferiram fazer o quê? Preferiram falar mal dos outros. Era um caluniando o outro. E quanto mais o mal eles praticavam, mais tempo eles ficavam no Egito.
Já parou pra pensar que quanto mais você pensa na vida dos outros, mais você fica perdido, rodando ao redor? Né? Que nem o povo ficou no Egito, no deserto, 40 anos rodando no deserto. Por quê? Por causa do Lashon Hará, pecado da maledicência. Você lembra que o povo, Moshe não tem isso, Moshe é aquilo, Moshe é aquilo outro, e o profeta ali lá dele, começando o Eterno, chama. E aí o que aconteceu? Acaso sou eu que faço chover, isso, etc. Tal. Isso foi estressando. Ou seja, a maledicência do povo era tão grande, mas tão grande, e não deixa de ser hoje, né, que acabou provocando a sua própria derrota. A sua própria derrota. Então, assim, por intermédio aqui da vida de Yosef, nossos pais acabaram descendo no Egito. O que aconteceu? Venderam Yosef, lógico que também sendo profecia, e aí eles começaram a maquinar o mal. Então eles fizeram o quê? O Lashon Hará. Eles começaram o quê? A botar na mente dele um plano em ação. Quantas pessoas hoje em dia não fazem um plano de maledicência? Ficam planejando como destruir o casamento, ficam planejando como destruir o noivado, o namoro, ficam planejando como destruir uma família, ou até mesmo destruir alguém que trabalha com você, por pura inveja, e começa a espalhar coisas que você não fez. Talvez você tenha cometido algum erro e aquela pessoa só aumentou, mas não sabendo ela que também voltaria para ela. Então, a maledicência aqui, de acordo com o Bereshit 37:2, diz o seguinte, que quando Yosef trouxe os relatórios negativos sobre seus irmãos, seu pai, o que deu início ao processo de descer da origem da escravidão? Lashon Hará. Por quê? Porque quando Yosef foi levar o que os irmãos deles estavam fazendo, né, o pecado dos irmãos deles, do irmão dele, ele mostrou que os irmãos deles não estavam prontos, não estavam seguindo o Eterno, estavam seguindo o seu próprio pensamento, sua própria seu próprio pecado, que ia falar que vai enrolo, seu próprio pecado. Né? Então, assim, quando uma pessoa ela tem a pendência a praticar o mal, né? Ela às vezes tem gente que nasce para o mal, outros para o bem, nasce com o coração ruim desde pequeno, ela se desenvolve e o Eterno já sabe que aquela pessoa pode destruir alguém. Ou pode também ser que aquela pessoa nasceu naquela família devido ao mal que a família própria se plantou. Então, fica como um castigo. Aqui em Shemot 3, verso 22, diz o seguinte: toda mulher pedirá emprestar à sua vizinha, a mulher que vive em sua casa, utensílio de prata e ouro, e vestidos, né, de suas riquezas. Né? Seus filhos e suas filhas drenarão o Egito de suas riquezas. O plano era fazer um truque para ficar com toda a riqueza, né? Com toda a riqueza dos egípcios. Mesmo assim, ninguém abriu a boca, né, e revelou isso para algum. Ou seja, não é obrigado você, tudo que você vai fazer, você sai contando para alguém. Como diz o ditado aqui, não se dá ouro ao bandido. Você não vai entregar o que você vai fazer. Quem ganha na Mega Sena não vai dizer, eu ganhei na Mega Sena, sai dizendo para todo mundo. Você vai acabar sendo assassinado e não vai usufruir de nada. Quando uma pessoa consegue se refrear de falar, quando uma pessoa consegue se refrear de falar, né? O que está acontecendo com ela? Ela está o quê? Ela está se consertando, ela está consertando o Lashon Hará, né? Há um ditado popular em Israel, né, que de um chamado, tem uma bem que tem um nome aqui, o nome dele é Shir Hashani Rabá, ele é o seguinte, na Parashá 32 ele fala o seguinte: em mérito de 4 coisas nossos pais foram redimidos no Egito, por não terem mudado os seus nomes, por não terem mudado sua língua, por não falarem Lashon Hará, né, e por não se encontrar entre eles sequer um que se prostituiu. Este é um dos motivos pelos quais tomamos 4 copos, né, de pensamento. 4 copos de pensamento. Primeiro, se eu não quero que fale mal de mim, eu não vou falar mal dos outros. Segundo, se alguém chegar para mim contando uma fofoca de alguém que foi prejudicado, eu não quero saber. Terceiro, se eu não quero ter um pensamento negativo, eu não devo ficar perto de gente negativa. E quarto e último, se eu sei que ele está me observando e sei que ele, o Todo-Poderoso, pode pesar a mão sobre mim, o que eu quero falando sobre ele? Não vou praticar o Lashon Hará e nem vou deixar de ser, não vou deixar que ele cresça por causa do que eu falo, que os outros falam para mim e eu passo adiante. Não, justamente não.
separação e união. Que eu sei que em título que eu vou falar, que é separação e união. Eu estava aqui, o Ritva diz o seguinte: há um comentário aqui que fala que a separação do povo foi o motivo para o exílio do Egito, né? Para passar o sangue da oferenda do persa nos umbrais da porta do Egito. Precisamos usar o ramo de isopo, que é uma planta baixa, né? A mesma usada na purificação do Metsorá. O Correio ordenará que para que aquele que se está purificando serão tomados 2 passarinhos vivos puros, um pedaço de cedro, um pouco de lã, camisinha, um ramo de isopo, né? Aqui diz, a reparação disso aqui, daquele que fala Shonhará, para que fique curado e rebaixasse de seu orgulho, né? Ou seja, o que é rebaixado? É o cedro rebaixado, então representa o cedro. Para ser como um verme, o tolat shanim, ou seja, carmesim. E como um esofe, uma planta mexinha, né? Mesmo que o povo de Israel, mesmo o povo de Egito estava em baixa com o mitzvah, ou seja, estava devendo, estava em falta com o livro sagrado, estava em falta com o Todo-Poderoso, né? Muitos dos nações ali estavam constantemente tentando manter a integridade, a dignidade do povo de Israel. Nem todos estavam naquela coisa se perdendo, nem todos se perderam, né? Olha só, o que significa um metzonim, né? Porque está escrito assim, ó, tornou-se lá um povo, ensina que ali Israel estava um metzonim. O que significa um metzonim? Da palavra sim, ou seja, é um aglomerado de pedras para designar um túmulo ou um sinal no caminho. Ou seja, os filhos de Israel estavam aglomerados num só lugar, né? Eles ajudavam uns aos outros. O milagre, que apesar da escravidão terrível, o faraó lhes permitiu viver juntos e não os espalhou por todo o Egito. Não deixou lá para abandonar, não. Eles estão embaixo, no grande Egito, estavam todo mundo junto, né? Agora, o que eles trouxeram? A redenção foi a união, né? E ela só se tornou possível devido ao fato de estarem vivendo no mesmo lugar. Se não vivesse juntos, não teria como permanecer unidos. E é verdade. É tipo aquela coisa, se eu estou na minha comunidade e eu vou estudar com elas e não permaneço unido com elas, prefiro, sei lá, viver a minha vida como bem entender, apesar do que já sabemos, então não posso estar unido, vou estar desunido. Então a união, ela nos afasta do Lashon Hará. Quanto mais unido você está com o seu povo, quanto mais pensamento positivo você tem com o seu povo, você se afasta do Lashon Hará. Você consegue se afastar do mal. Olha só o que tem que dizer. Assim, em 2 lugares no Pensa, né, diz que a separação levou ao exílio, a união levou à redenção. Isso segue o raciocínio que eu trouxe o seguinte. Segundo o que diz que Moshe ficou com medo de que o fato de haver delatores era o motivo do exílio e o que impedia a redenção. Afinal, o que causa separação entre as pessoas? É o Lashon Hará. O profeta ficou com tanto medo do que aconteceu, que ele se separou, ele fugiu, mas ele voltou com a redenção, né? Ele voltou com um propósito de libertação. Por quê? Porque o Eterno perdoou ele os seus pecados. O Eterno viu que o que ele cometeu com lá, o que ele fez, matando o egípcio, foi salvar uma vida de um inocente. Porque o Egito lá, as pessoas não tinham nada de inocente, era um povo idólatra, era um povo mau, um povo de coração pesado. E Moshe não aguentava mais ver tanto sacrifício do povo morrendo por nada. Aí o Eterno o perdoou. Tá entendendo? Então, se você cometer algo grave, o Eterno pode perdoar o seu pecado. Se você fizer uma techuvá, se você fizer um retorno, se você fizer uma reparação na sua vida, se você parar para pensar que aquele seu pecado ele pode ser destruído e você não praticá-lo mais, agora fica com vocês. Então o Lashon Hará torna a pessoa um exílio, torna a pessoa presa dentro daquilo. Por quê? Vemos que o exílio vem sempre pelo pecado do Lashon Hará. Assim, o primeiro exílio da história, o exílio de Adão, né? Adão para fora do Egito, do Éden, para fora do Éden, depois do pecado da árvore do conhecimento, ele estava o quê? No Gandim. O Eterno expulsou lá. Como foi esse pecado? Começou com o Lashon Hará, da cobra, da maledicência. O Eterno sabe que no dia que comerem dele, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como um Eterno, conhecendo o bem e o mal, né?
Ou seja, aqui em Bereshit 3:5, a cobra ali, a serpente, não era o diabo. Se você ver outros vídeos, você vai entender que não era Satanás, era uma cobra mesmo. Fez com que Eva cometesse um Lashon Hará. A cobra ali era o teste humano, era o Lashon Hará. E Eva, por estar muito curiosa, acabou caindo no Lashon Hará. Acabou caindo na maledicência da serpente. Aquelas pessoas que te levam para o mau caminho, aquelas pessoas que te levam a dizer, não vai ouvir esse vídeo aqui não vai ver o vídeo desse cara não, ele só fala aí, tá, vai destruir a sua fé. Não. Essa pessoa está cometendo um Lashon Hará. Essa pessoa está cometendo uma maledicência. Ela está sendo uma pessoa pecaminosa. Por quê? Porque se você não conhecer a verdade, como você pode se libertar? Como é que eu posso me libertar de uma coisa se eu não sei de nada sobre ela? Eu só vejo os outros falarem, mas eu nunca me interessei, porque nunca me deixaram. Nunca me deixaram sair da Matrix. Então, meu amigo, o que eu tenho para dizer para você sobre esses dois estudos aqui, sobre a questão da língua, é que o Lashon Hará é uma coisa terrível, é o que derruba a humanidade, é o que está derrubando a humanidade. É um dos pecados que está cometendo guerra da maledicência do mundo, das pessoas. Se você tem curiosidade de saber sobre a realidade, sobre a vida, como ela é, continue, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente, né? Volte de novo e você ver do começo ao fim. Para quê? Para que quanto mais se ouve, mais se vê sobre os estudos da verdade, mais conhecimento você vai ter. Aí acontece o quê? Que o Lashon Hará se afasta da sua vida. As pessoas que são fofoqueiras, as pessoas que são maledicentes, isso não importa se ela seja sua casa, seja seu amigo, seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, até mesmo sua mulher, o seu marido, né? Através disso, eles vão ver o quê? Poxa, o Lashon Hará está me destruindo, está destruindo minha família. Eu estou tentando ver a verdade, mas quem está aqui perto de mim fica atrapalhando. Né? Ou seja, as pessoas que ficam perto das pessoas que querem ser livres, querem conhecer a verdade, elas ficam presas no sistema religioso errado. Né? Quando você passa a conhecer a Torá, conhecer essa religião do Eterno, ou seja, a Torá, você começa a ficar livre, tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de expressão, mas enquanto você está aí, você não pode expressar. Você vai ficar debaixo da baia do seu pastor, do seu líder, do seu papa, seja lá de quem for que você segue. Por quê? Porque eles não vão deixar você pensar sozinho. Não. Vão sempre tentar desviar você de um caminho, seja lá onde for. Então, quando o Eterno te dá uma luz, você começou a entender, então isso faz sentido, é porque você é um escolhido. É uma pessoa que o Eterno está escolhendo segundo o seu coração. Ele está vendo que há bondade, que há, como vou dizer, há uma sede de conhecimento dentro de você, que as outras pessoas estão atrapalhando você ir atrás. Busca a verdade. Leia o livro sagrado, busca os originais. Dê uma olhada nos nossos primeiros vídeos e você vai entender muita coisa interessante. Que o Eterno de Israel te abençoe e te afaste dessas pessoas que têm um coração frio, que têm a mente voltada para o mal, do Lashon Hará. Que o Eterno te abençoe ricamente em todos os sentidos. Shalom e até a próxima.